O livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7, assim, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Foi tirado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: se Deus é amor, por que existe tanta tragédia no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Por que existem essas pessoas que entram nas escolas, muitas vezes atiram, mata a professora, mata seus colegas de classe? Por que a coisa acontece como aquele homem na cidade de Janaúba acabou matando aquelas criancinhas queimadas? Então foi uma tragédia, me parece, foi no ano 2016. Por que acontece casos como aquele jovem que entrou naquela escola, ali na cidade de Saudade, uma cidade de Santa Catarina, e matou 3 criancinhas, praticamente 3 bebês, matou uma professora, também parece que uma assistente social. É claro que esses casos não têm explicação, nem a psicologia, a psiquiatria, nada explica por que uma pessoa faz uma tragédia dessa. Já que a menina não tinha nada, ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele não tinha nada de loucura, pelo menos é o que os pais dizem, que ele era uma pessoa normal. Como pode acontecer uma coisa dessas? Agora, a pergunta que se faz também: por que Deus não faz nada? Por que Deus não interfere? A Bíblia fala que houve batalha no céu de Satanás, Miguel contra o dragão. Nessa verdade, esse conflito é Jesus contra o diabo. Esse conflito se estendeu para a terra porque Satanás foi lançado por terra. Uma outra pergunta é: por que o diabo foi lançado logo para a terra? Por que ele habita na terra? É interessante que ele fala que não houve lugar para ele no céu, por isso foi lançado para a terra. Isso nos leva a entender que aqui ele achou lugar. Não tinha lugar no céu, mas ia ter lugar na terra. Isso aconteceu por causa da desobediência do ser humano. Então o homem, de uma certa forma, ele se aliou com o diabo quando ele aceitou a sua sugestão ali no jardim do Éden. Então por isso que ele achou lugar. Porque o homem, de uma certa forma, ele obedeceu o diabo, ele aceitou a sugestão de Satanás. Aí ele achou lugar nessa terra. Agora é evidente que Deus fez, sim, alguma coisa desde o início. Porque em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, ele fala que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Então naquele momento começou um conflito. Então Satanás, o homem não ia se aliar definitivamente com Satanás. Haveria um conflito, haveria uma guerra entre o bem e o mal. Então na verdade é por isso que essas coisas acontecem. Ali no livro de Mateus, no capítulo 13, ali quando fala sobre a parábola do semeador, está em Mateus 13, verso 28. Ali quando a parábola do semeador, que o homem semeou boa semente no campo, o dono da casa, o chefe de família, o senhor daquelas terras, semeou boa semente no campo. Porém, enquanto os seus filhos foram ver, havia nascido também, ele semeou o trigo, e havia nascido também o joio. Então naquela parábola diz o seguinte: isso tem Mateus 3, 28, foi um inimigo que fez isso.
Então foi o inimigo que faz todas essas coisas. Achei interessante porque eu estava vendo essa reportagem daquela cidade lá, que aconteceu aquela tragédia, e o apresentador, o da Atena, ele falou que o diabo, ele entrou no paraíso. Fez exatamente isso. Essa é a única explicação de tudo que está acontecendo no mundo. Foi o inimigo que fez isso. Mas Deus já tomou providência com a morte de Jesus. Porque ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, a gente fala da inimizade, que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, que no caso é Jesus. Porém, ele ia ferir a cabeça. Então isso aconteceu na cruz. Ali Satanás foi totalmente desmoralizado. Então todo o universo, se tinha alguma dúvida, na cruz toda dúvida foi tirada. Então essa é a providência de Deus, porque Deus não matou o diabo imediatamente, e nem os seus anjos, porque fala que ele foi lançado por terra, Satanás e seus anjos, Apocalipse no capítulo 12, ali no verso 4. Então ele foi jogado por terra. Porque fala, com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, isso fala em termos proféticos, mas na verdade, o diabo ele arrastou com o seu engano, porque cauda, Isaías 9, Isaías capítulo 9, verso 15, ele fala que a cauda é o falso profeta, e a cabeça, o homem de respeito, a cabeça é o ancião, o homem de respeito, ou seja, o verdadeiro profeta. Então Satanás, do seu engano, ele arrastou a terça parte dos anjos. Ele continua a sua obra de engano. E hoje as pessoas atribuem a obra de Satanás, atribuem a Deus. Então esse é a ideia do enganador. Através desses acontecimentos, ele tenta distorcer o caráter de Deus. Ele faz todas essas barbaridades e culpa a Deus. Então tudo que nós estamos acontecendo é o que está escrito na parábola ali de Mateus, capítulo 3, verso 28. Foi o inimigo que fez isso.